Olá, concurseiros e concurseiras, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista com o Aprovado. Hoje o papo é com o Bruno Mendes, que ficou em 7º lugar no concurso Cefaz Roraima para o cargo de auditor fiscal e vai contar pra gente o que ele fez para conseguir essa excelente colocação. Bruno, seja muito bem-vindo ao Estratégia, parabéns pela sua aprovação. Muito obrigado. Para a gente começar então esse bate-papo, Bruno, eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo. Tá certo. Bom, meu nome é Bruno, como a Ana já disse, já estou aprovado em 7º lugar no Cefaz de Roraima. Recentemente também eu tive aprovação em 55º lugar dentro do cadastro reserva do Cefaz Espírito Santo. Tenho 34 anos, sou engenheiro e basicamente isso. E é da onde? Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mineirinho então, como que decidiu começar essa trajetória de concursos públicos? Eu trabalhava na iniciativa privada, então estou desde 2013 trabalhando na iniciativa privada, como engenheiro em indústria. Assim, a gente percebe que que principalmente a indústria no Brasil, ela não cresce na velocidade que a gente desejaria. E as oportunidades não surgem com a mesma velocidade que a gente gostaria, com a ânsia que a gente tem. E somando-se a isso, já em 2018, 2019, eu vim enfrentando uma insatisfação profissional muito grande. Foi quando meu irmão, que é aprovado no TCE Minas Gerais, 2018, virou e falou assim: Bruno, tem um concurso abrindo aqui, é tranquilinho para você, porque são poucas matérias, eu acho que se você dedicar, você consegue. Vamos lá, anima? Aí na ocasião eu falei: não sei, será que eu faço isso? Eu vou ter tempo para fazer isso? Ele: não, 1 hora por dia você consegue. Isso, concurso não era para a área fiscal, pelo visto. Não era para a área fiscal. E eu não conseguiria com 1 hora por dia, mas jamais. Ele fez para me iludir e realmente eu não teria conseguido, como eu não consegui esse concurso. Qual que era? Era o TCE Rio de Janeiro. E o TCE Rio de Janeiro iria acontecer em abril de 2020. Em março de 2020 estourou a pandemia. O que aconteceu? Eu que já tinha começado a estudar, mas não teria chance alguma de passar se fizesse essa prova em abril. Falei: estou trabalhando ainda, vou estudando aqui em paralelo, não sei quando vai ser a prova, não tinha notícia de nada. E prossegui. Aí eu fui montando uma base, uma bagagem, que quando rolou a prova de verdade, aí sim eu estava muito mais preparado. Ainda não deu, que aí a gente percebe: opa, o buraco é um pouco mais fundo, precisa de um pouco mais de dedicação. Mas bati na trave, eu quase tive uma redação corrigida, então foi um incentivo de, opa, vamos lá, vai que dá. Foi muito legal isso do seu irmão falar 1 horinha por dia dá. Eu acho que ele sabia realmente que não daria, né? Mas o importante realmente é começar. A gente sabe que muita gente pergunta: dá tempo de estudar para tal concurso? O pessoal normalmente fala: começa. Começa que 1 hora você vai pegar o ritmo, vai aprender a estudar e aí sim vem a aprovação, né? E vai tomar gosto também, algumas matérias, vai se identificar com algumas. Quando a gente começa a estudar para concurso, normalmente a maioria das matérias você nunca viu ou então viu bem de forma superficial e não conhece a fundo. E conforme você vai aprendendo, vai tomando gosto por algumas matérias, outras nem tanto, mas você vai descobrindo tanto as malícias de o que estudar, o que focar, e é um processo muito engrandecedor. E como que você decidiu a área fiscal? Estava na área de tribunais de contas? Conciliou ou realmente resolveu focar na área fiscal? Eu resolvi virar para a área fiscal bem assim, focado quando eu virei. Assim, eu comecei com o Tribunal de Conta porque meu irmão é aprovado no Tribunal de Conta, então era meio que óbvio, ele deu caminho das pedras para mim. Falei assim: estuda isso, isso e isso, tem que focar nisso, naquilo, naquilo. Foi